Deus nos abençoe. Vamos meditar um pouco na palavra e no final a gente canta mais um pouquinho. Se eu chegar mais para perto dos amados. Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia. A continuação do Salmo 119, texto que nós temos estudado. Hoje nós vamos meditar dos versículos 97 até o versículo 104 do Salmo 119. Tá bom? Salmo 119, dos versículos 97 até o 104. Salmo 119, 97 até o 104. O texto bíblico diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles a quem eu tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Mais prudente sou do que os idosos, guardo os teus preceitos por isso. De todo o mal caminho me desvio os pés para observar a tua palavra. Não me amparo os teus juízos, pois tu me ensinastes. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento, e por isso detesto o caminho da falsidade. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus, nós louvamos o teu nome, pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento, através da tua palavra, que venhamos guardar a tua palavra no coração e colocá-la em prática em nossas vidas, é o que eu peço, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muito bom a gente estar novamente aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor. E se podemos intitular a mensagem de hoje é os benefícios da palavra. Quais os benefícios que a palavra traz na minha vida, na sua vida, quais os benefícios essa palavra do Senhor gera em mim, gera em você. E se pensarmos um pouco a respeito dessa palavra, o qual nós acabamos de ler, e trabalhar versículo a versículo o que foi mencionado e lido, eu quero destacar o que o versículo de número 97 inicia esse trecho da palavra do Senhor. Essa nova sequência de textos do Salmo 119, essa nova estrofe, inicia dizendo: Quanto amo a tua lei, Senhor. Ela é a minha meditação todo o dia todo. Ele tem prazer em meditar na lei do Senhor. Mas o que nós aprendemos com isso quando o salmista diz: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu amo a tua lei, o quanto eu amo a tua palavra. Nós aprendemos, meus irmãos, quando observamos esse texto, que o salmista tinha amor, prazer na lei do Senhor. E isso é muito bom, isso é muito jóia a gente saber disso. E nós podemos entender, podemos conhecer a palavra cada vez mais. Mas nós só conhecemos essa palavra porque nós amamos essa palavra. E nós amamos a palavra e por isso temos prazer em conhecer a palavra. São uma dupla que caminha unido. Amor para conhecer e conhecimento para amar. Então o salmista diz, ele inicia falando: Senhor, quanto eu amo a tua lei, quanto eu amo a tua palavra e nela eu medito. Nós observamos esse texto, e vemos o tanto que o salmista tem prazer no Senhor.
A pergunta que eu faço para você, meu irmão, é: você conhece o nosso Deus? Você ama a sua palavra? Porque se você não conhece e não ama, você precisa buscar conhecimento e precisa buscar amor. Porque quando você busca conhecimento, você tem prazer em amar a lei do Senhor. E quando você ama a lei do Senhor, você tem prazer em continuar conhecendo essa lei. O salmista falava isso e ele falava que a meditação dele era o dia inteiro, todo o dia. O prazer dele estava em meditar no Senhor. Essa palavra produz no meu coração, no seu coração, afeição pelas coisas de Deus. Ela produz amor pelo reino. E é isso que nós precisamos de ter. É o primeiro benefício que nós temos quando meditamos na palavra de Deus. A palavra de Deus gera amor. A própria palavra, ela gera essa fidelidade nos nossos corações de querer mais e mais a respeito do Senhor. Como é bom, meus irmãos, a gente saber disso. Mas o salmista não para por aí. No verso de número 98, ele diz o seguinte: os teus mandamentos me fizeram mais sábios do que os meus inimigos, porque eu não abandono a tua palavra, eu não me separo. Pelo contrário, eles estão comigo todos os dias. A palavra do Senhor nos torna mais e mais sábio, meus irmãos. O salmista fala isso para nós. Senhor, os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Nós observamos, meus irmãos, que os mandamentos do Senhor nos tornam sábios. Homens e mulheres que são cheios da palavra, são homens e mulheres sábios diante de Deus, diante dos homens. Como é bom a gente ter a certeza, meus irmãos, que em momentos de luta chega um homem de Deus, uma mulher de Deus, com a palavra de Deus para confortar o seu coração. Como é bom quando num tempo de alegria você recebe um homem de Deus, uma mulher de Deus com a palavra de Deus para gerar gratidão por aquilo que Deus já te deu. É muito bom. E a palavra do Senhor fala isso para nós. Esses mandamentos nos tornam sábios. Com certeza, meus irmãos, você já olhou para um homem, um pastor pregando, para uma irmã ministrando uma palavra e falou assim: é uma mulher de Deus. Que homem sábio, que mulher sábia. É isso que a palavra de Deus gera em nós. É mais um benefício que a palavra gera em nós, é sabedoria. Eu fico pensando quantos de nós não queríamos ter esse título de ser um homem ou uma mulher sábia. Nós precisamos disso. Os teus mandamentos me fizeram mais sábios do que os meus inimigos. Mas a palavra também nos fala que nós ficamos mais sábios do que os nossos inimigos. E nós precisamos agir, meus irmãos, com sabedoria, quando tratamos com as pessoas que nos perseguem, contra aqueles que não amam a palavra do Senhor. Quantas vezes os nossos inimigos tentam nos assolar, e é com a palavra certa, com a palavra sábia, é que nós, com a palavra branda, que nós desviamos a fúria deles. A palavra do Senhor nos fala isso, né? Que a palavra branda desvia o furor, mas a dura, ela suscita a ira. Então nós precisamos de agir com sabedoria, né? Porque a palavra do Senhor, também no texto de Provérbios, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós tememos esse Senhor, tememos a sua palavra, e por conta disso nós somos sábios. Como é bom a gente ser tratado como um homem sábio, como uma mulher sábia, porque Deus é quem nos dá essa sabedoria. Essa sabedoria não provém de nós, meus irmãos. Ela provém da própria palavra, ela provém do próprio Deus. Esse Deus que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, que nos ensina como um professor. E nós, como alunos, ele ensina a respeito de um conteúdo. E esse conteúdo está alicerçado na sua palavra. O conteúdo está descrito na sua palavra. E ele, como Senhor da palavra, fala a respeito dessa palavra e nos ensina através dela. Então, obedeça ao professor divino, que é Cristo Jesus. Ele que nos ensina a respeito da sua palavra, porque ele mesmo é a palavra.
O apóstolo João fala que ele é o verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. E como professor, ele tem prazer em nos ensinar. Como é bom a gente saber disso, saber que o Santo Espírito de Deus é que compartilha isso com nós. Porque se não for, meus irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, nós iremos ler a palavra, mas não iremos desfrutar da sabedoria que tem na palavra de Deus. Vocês lembram o quanto Deus se inclinou para Salomão quando ele fala: pede-me o que queres e eu te darei. E Salomão pediu o que, meus irmãos? Ele pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para conduzir o teu povo. Senhor, me dá a sabedoria da tua palavra para que eu conduza o teu povo. E a Bíblia nos afirma que Salomão foi o homem mais sábio que existiu sobre a face da terra. Um dos benefícios da palavra é sabedoria. Primeiro, entendemos que um dos benefícios era amar, é o amor que temos pela palavra. Segundo, é o benefício que temos, meus irmãos, de ser sábio. E o texto continua falando a respeito disso. No verso de número 99, ele diz: Senhor, eu compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Assim como ele se tornou sábio por andar com a palavra, agora ele se torna mais inteligente, mais sábio do que os próprios mestres. E aí parece até um pouco arrogante do salmista falar: eu sei mais do que aquele que me ensinou. Não, meus irmãos, ele não fala isso com soberba, com arrogância, mas ele fala que mesmo a experiência da vida, a experiência daqueles que são mais velhos, os anciões que ensinam nas igrejas, eles podem aprender com esse jovem que agora está sendo firmado, alicerçado na palavra do Senhor, nos testemunhos do Senhor. E aí eu lembro, meus irmãos, do texto, quando Jesus, um menino de 12 anos, senta junto aos sábios, aos doutores da lei. E a palavra do Senhor fala que aqueles homens ficaram encantados com tamanha sabedoria daquele menino. Os mestres, os velhos, os anciões, aqueles que dominavam a palavra, agora estão surpreendidos com a sabedoria daquele menino. Sabe por quê? Porque quando nós servimos ao Senhor e meditamos na sua palavra, nós nos tornamos mais sábios, nós nos tornamos mais entendidos. E como é bom, meus irmãos, quando a palavra de Deus nos torna homens mais inteligentes, mais mestres na lei, mestres no procedimento com a palavra do Senhor. Eu vejo, meus irmãos, o tanto que o Senhor faz questão da gente filtrar até a palavra dos nossos mestres. O apóstolo Paulo, quando ele fala aos bereanos, ele fala: até eu, quando for falar, filtre a minha palavra na palavra do Senhor. Então nós observamos que é bom. Nem todo pastor vai ter a palavra de Deus. E eu mesmo, meus irmãos, me coloco à disposição de vocês. Filtrem a palavra que eu ministro através da palavra do Senhor. Ela que é o filtro para as nossas vidas, para as nossas almas. E nós precisamos ser filtrados por essa palavra. E quando essa palavra é filtro nas nossas vidas, nós nos tornamos mais entendidos, mais sábios diante de Deus e diante dos homens. O salmista faz questão de falar: eu sou mais sábio, mais compreendido do que os meus mestres, porque eu tenho meditado nos teus mandamentos. O segredo para a sabedoria desse jovem é que ele medita, ele tem o prazer dele na palavra do Senhor. Como é bom a gente saber disso. Como é bom a gente ver pessoas que têm crescido, jovens nossos, que têm crescido. O grupo de jovens da nossa igreja, quinta-feira, falando a respeito da palavra. Como é bom a gente ver esses meninos sendo prudentes no trato com a palavra do Senhor. É bom demais a gente ver o que Deus tem feito no meio da nossa juventude. E o salmista continua falando: eu sou mais prudente do que os idosos, porque eu guardo os teus preceitos. Ele tem a experiência da vida que os idosos têm.
Ele não despreza, não. Mas ele fala que pelo fato dele conhecer a palavra, ele agora pode se tornar mais sábio do que esses homens que são idosos, mais prudentes. Além de sermos amantes da palavra, além de sermos sábios na palavra, agora nós somos prudentes por conta da palavra. Mais prudente do que um idoso. Sabe quando o seu pai jovem, quando o seu avô vai te dar um conselho, ele fala: meu filho, não faça isso. Meu filho, não faça aquilo, porque eu já experimentei isso. A experiência de vida torna ele um homem, uma mulher mais prudente. E o salmista aqui está falando que ele se tornará mais prudente do que os idosos, do que os anciões, quando ele medita na palavra, quando ele guarda os preceitos divinos, quando ele guarda os preceitos do Senhor. Como é bom, meus irmãos, a gente ter essa prudência no caminhar. Como é bom ter essa prudência no falar. Por muitas vezes nós não temos sido prudentes na nossa maneira de agir com o outro, na nossa maneira de falar com as pessoas. Usamos palavras duras, usamos palavras torpes, e isso as desagrada o coração do nosso Senhor. Mas aqueles que meditam na palavra, que guardam a palavra, que guardam os preceitos, eles se tornam mais prudentes do que os mais velhos. De maneira alguma, como eu disse no início, ele está aqui desrespeitando a imagem dessas pessoas que são mais vividas na vida. Não. Ele apenas está dizendo: eu não estou aprendendo com esses anciões, mas eu aprendo com os anciões de dias. O ancião de dias que o profeta Daniel menciona lá no capítulo de número 7, nos versículos de número 9 e no verso de número 22. O ancião de dia que nos ensina é aquele que merece todo o louvor. O ancião de dias é aquele que nos mostra como ser prudente. E o texto de Daniel 7:22 nos fala a respeito desse ancião. Que Deus nos dê essa graça de ouvir desse ancião que ministra aos nossos corações, que fala às nossas vidas. Como é bom a gente aprender com o próprio Deus, porque Ele é esse ancião de dias. Nós aprendemos com ele, por isso nós nos tornamos mais prudentes, nós nos tornamos homens e mulheres que têm mais paciência para decidir com mais prudência a respeito das coisas da vida. O versículo de número 101, o salmista diz: depois de ser prudente, ele fala: de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Depois de amar a palavra, depois de se tornar sábio na palavra, depois de entender que é necessário ser prudente na palavra, ele fala: Senhor, por conta da tua palavra, eu me desvio dos maus caminhos. Meus irmãos, por conta da palavra do Senhor, nós nos desviamos do mal. Eu fico lembrando de Jó, quando ele olha para os filhos e fala assim: pode ser que os meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Então eu vou perdoa meus irmãos, antecipar para que os meus filhos não se desviem do mal. Caso eles tenham se desviado do caminho, eu sacrifico ao Senhor. O salmista nos fala aqui no 101, Senhor, me auxilie na caminhada, para que eu desvie do mal. Senhor, me ajude na caminhada da vida com a tua palavra, para que eu desvie das coisas que desagradam o teu coração e gere em mim um prazer em andar no teu caminho. Nós observamos no versículo de número 11 do mesmo Salmo 119, que fala que nós guardamos a palavra do coração para não pecar contra o Senhor. Esse pecado não pode mais gerar em nós alegria, pelo contrário, ele deve trazer repúdio dentro dos nossos corações, porque o nosso prazer é meditar na lei do Senhor.
O nosso prazer é caminhar na lei do Senhor. E quando nós guardamos essa palavra, nós nos desviamos dos maus caminhos. Quando nós meditamos nessa palavra, nós não nos contaminamos com o caminho errado e com as ciladas que tem no caminho errado. Pelo contrário, nós fazemos caminhar no caminho divino, no caminho eterno que nos leva ao céu. Nós preferimos caminhar no caminho da vida do que no caminho do pecado que gera morte. Nós preferimos, meus irmãos, aprender com a fonte da vida, que gera caminhos de vida, do que naquele que leva ao caminho de morte. Nós temos andado de maneira correta, temos nos desviado da palavra ou do conselho do mal e meditado na palavra do Senhor. Andar no caminho de Deus é o melhor para a sua vida. E o salmista fala para nós, quando nós meditamos nessa palavra, nós nos desviamos do mau caminho. Pergunta que eu faço para você, meu irmão, minha irmã, é: você tem prazer na palavra, tem se desviado do caminho mau? Porque por muitas vezes o caminho que parece ser bonito, florido, é um caminho que tem uma surpresa, e uma surpresa que nos leva para longe do Senhor. Mas o salmista continua na sua descrição da palavra, e caminhando para o final, ele diz aí no 102, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Depois dele se desviar dos maus caminhos, ele agora, meus irmãos, tem prazer na palavra do Senhor, no juízo do Senhor. Senhor, eu não vou abandonar os teus juízos. Eu não vou permanecer distante dos juízos do Senhor. Pelo contrário, eu vou caminhar próximo a eles. Eu vou caminhar junto aos teus juízos, junto à tua palavra. Porque a tua palavra gera em mim santidade. Ela nos separa para um caminho de glória, um caminho de vida, que é Cristo Jesus. Como o apóstolo João fala que este caminho é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, e é nesse caminho que nós devemos ter alegria. Cristo Jesus. O salmista sabia disso, e ele fala que pelo fato dele andar nesse caminho, nesse juízo de Deus, ele tem prazer, porque é o próprio Deus que o ensina, através da sua palavra, a andar nesse caminho. Como é bom a gente saber disso, porque é nesse Deus que temos a fonte da vida, a fonte da palavra. É dali que brota a palavra do Senhor em nossas vidas. Somos como apenas um espelho que reflete a glória desse Deus no nosso caminhar. Certa vez eu ouvi um exemplo de que um homem de Deus, ele resolveu falar para o seu vizinho a respeito da palavra do Senhor, do Evangelho de Cristo. E todas as vezes que ele convidava aquele homem para ir à igreja, ele falava: eu preciso de mais um tempo para ler um livro. Eu preciso de mais um tempo para ler um livro. E depois de algum tempo, quando esse homem chama novamente o seu vizinho, ele fala assim: agora eu posso ir, porque eu li o livro da sua vida. Você era o livro que eu estava lendo. E eu vejo que agora você testifica o que a Bíblia diz. Então eu posso seguir você. Será como que as pessoas têm lido você no caminhar? Como as pessoas têm lido o livro da sua vida? Você tem dado bons exemplos para que as pessoas sigam você e assim sigam a Cristo? Nós precisamos caminhar, meus irmãos, em santidade, em vida no Senhor. Nós precisamos caminhar na cruz de Cristo, caminhar nos caminhos que o próprio Deus nos dá. E o salmista fala: eu caminho nos teus caminhos, Senhor, porque eu tenho prazer, porque é o Senhor mesmo que me ensina. E aí, no verso 103, o salmista diz: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Ele sente a alegria e o prazer de ter a palavra do Senhor no seu coração, na sua boca, como mel.
Meus irmãos, é muito bom essa sensação de ter a alegria do Senhor nas nossas vidas. O mel que nos traz a alegria da doçura, é a alegria que traz ao coração desse salmista. Essa palavra é o meu prazer, é o prazer, é a doçura do mel na minha vida. Como é bom, meus irmãos, a gente ter a alegria do Senhor nas nossas vidas. Como é bom a gente desfrutar deste alimento, esse mel que nos alimenta, que nos fortalece e que nos protege. E eu faço aqui um paralelo desse mel com a palavra de Deus que é mel nas nossas vidas. Provavelmente, meu irmão, você já teve a alegria de experimentar uma colher de mel. Em cima, às vezes, de um morango, de uma banana, no seu ali açaí para os meninos mais novos, uma colherzinha de mel. Sabe aquele chazinho ruim que sua mãe faz quando você está gripado? Aí você fala, deixa eu colocar um melzinho, mãe. Sabe? Para melhorar o sabor. É isso. Esse mesmo mel nas suas crises de garganta que gera proteção, que ajuda na cura. É assim que a palavra de Deus age em nós. Ela ajuda na cura. Ele adoça a nossa vida em momentos difíceis. Ele traz a alegria, um detalhe a mais no nosso caminhar. E o salmista, sabendo disso, usa a figura do mel para trazer essa alegria, essa doçura que a palavra do Senhor gera em mim, gera em você. E ele conclui esse texto com o versículo de número 104. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto o caminho da falsidade. Ele fala para nós aqui no 104. Ele ministra para nós no 104, falando, Senhor, por meio dos teus preceitos, eu tenho entendimento. Ele gera esse conceito do Senhor, gera em mim inteligência, entendimento. Por meio dos teus preceitos eu consigo caminhar sendo entendido pelo Senhor. Ele novamente afirma que através da obediência à palavra, ele consegue ser sábio, ele consegue adquirir sabedoria. Através da palavra do Senhor, ele consegue o entendimento e ele mostra como é possível se desviar do caminho da falsidade. E se a gente fizer um paralelo, meus irmãos, entre o primeiro versículo e o último versículo, ele começa dizendo, Senhor, como eu amo a tua lei. E depois ele conclui esse mesmo texto dizendo, Senhor, pelo fato de eu amar a tua lei, eu me desvio do caminho da falsidade. Quando nós amamos a lei, nós caminhamos no caminho da verdade, que é Cristo Jesus. E não no caminho da falsidade, da mentira, do engano. Pelo contrário, não existe vários caminhos que levam ao céu. Não, só existe um caminho. Porque a palavra do Senhor, como eu já mencionei aqui, diz que Jesus ele é o caminho. Ele é o único caminho que leva ao céu. E é nesse caminho que nós devemos caminhar. É nesse caminho que nós devemos prosseguir. Caminho esse que abomina a mentira, que abomina a falsidade e que nos traz para perto do Senhor, porque é caminho de verdade, é caminho de vida. Eu concluo a minha palavra dizendo que a santa palavra de Deus traz benefícios incomparáveis às nossas vidas. Ele traz entendimento, ele traz sabedoria, ele traz amor à palavra, ele traz a nós prudência, mas ele traz para nós a alegria do mel, a sabedoria de se desviar do caminho mau, do caminho da falsidade. É nessa palavra que eu concluo aqui, dizendo, meus irmãos, que nós precisamos caminhar no caminho eterno, no caminho de Cristo Jesus, no caminho que mostra a pessoa de Cristo. Esse caminho é o caminho que nos dá a alegria de continuar lutando. É o caminho da palavra. E é nessa palavra que nós nos baseamos. Palavra que nos fala a respeito do Reino. Que Deus nos abençoe nessa tarde. Que Deus nos ensine através
da sua palavra. Vamos orar? Eterno Deus, peço que o Senhor continue a nos ensinar através da tua palavra. Palavra essa que nos traz alegria, que nos traz prudência, que nos traz sabedoria, que nos traz amor à tua palavra. Que em nome de Jesus venhamos nos desviar dos maus caminhos. Que em nome de Jesus venhamos nos desviar do caminho da falsidade, da mentira e nos achegar ao teu reino, ao caminho que conduz ao céu, ao caminho que conduz a Cristo Jesus. Ajude-nos, Deus, na nossa caminhada cristã. Ajude-nos, Deus, no nosso caminhar como servos do Senhor. Que venhamos nos tornar homens e mulheres sábios, homens e mulheres de Deus, por meditar e por guardar a tua palavra. Continue conosco nessa tarde. É o que eu peço, Deus, no nome poderoso de Cristo Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Vamos cantar novamente? Queria chamar as meninas aqui. Deus, que venhamos mesmo guardar a palavra do Senhor no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Quero, antes de encerrar o nosso culto, dar alguns avisos. Primeiro,
diferente de todas as semanas, a nossa devocional essa semana será na quinta-feira, tá bom? E não na quarta, na quinta-feira às 20 horas, né? A devocional será ministrada pelo Ministério de Louvor, né, da nossa igreja. Eles convidaram, né, o pastor André Ramos, né, lá da igreja Nova Vida em São Paulo, ele que vai falar um pouco a respeito da importância da música no culto, né? Então, agende aí, quinta-feira às 20 horas é o tempo da nossa devocional, a importância da música no culto, tá bom? E segundo, hoje é aniversário, né, da Rebeca, do Divino e da Alice, então, ó, parabéns, Rebeca, que você continue sendo essa mocinha linda, crente em Jesus, viu, guardando a palavra no coração, para que você torne cada dia uma menina obediente e temente ao Senhor, tá bom? Então que Deus abençoe ricamente a vida da Rebeca, tá bom? Meus irmãos, se vocês, terceiro aviso rápido, não enviou o seu vídeo do aniversário da igreja cantando, mande lá para o Lucas ou para o e-mail da igreja adm.icemanancial@gmail.com, tá bom? Canta bem bonito lá, viu? Deus enviou e manda para mim, manda para o e-mail, tá bom? Para a gente fazer um coral bem bonito no dia 8, que é o dia do aniversário da nossa igreja. Guarda essa data também, tá bom? Vamos orar para a gente encerrar o nosso tempo de culto. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo que tivemos aqui. Agradecemos ao Senhor pelos louvores cantados, pela tua palavra, pelos irmãos que nos acompanham. Que o Senhor continue falando ao coração deles nessa tarde. Peço que em nome de Jesus o Senhor abençoe ricamente a vida da Rebeca, que completa mais um ano de vida. Que a bênção do Senhor se estenda sobre ela. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, a vida da Lu, que está internada, que o Senhor repreenda toda enfermidade na vida dela. A família Braga, Deus, através da irmã Cissa, do Hélito, do Wallace, da Bibi, que a bênção do Senhor alcance a vida deles, repreendendo toda enfermidade que tem alcançado a vida deles, Deus. Nós cremos no Senhor, cremos que o Senhor é cura nas nossas vidas. Nos abençoe, Deus, nessa tarde. É o que eu peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vem, Davi. Davi estava doido para vir. E aí... Vem na mamãe. Isso, ele está vindo. Para se despedir de vocês. Dá um tchau, Davi. Tchau pro povo assim, ó. Tchau. Que Deus abençoe.